Você sabe a diferença entre o status e uma coluna no Gira? Pois é, tem muita gente que me pergunta, por incrível que pareça, tem dúvidas de qual é a diferença entre cada um, e calma, isso não é uma dúvida problemática. Felipe, eu sou um profissional ruim, se eu não souber disso, não. Muita gente não consegue entender o vínculo entre essas duas coisas. Então eu vou explicar rapidinho para você qual é a diferença. No Gira, uma coluna funciona como se fosse uma representação visual do seu fluxo. Tá? Você pode colocar uma coluna na frente, uma atrás, e ela não muda muito, depende da forma como o seu fluxo está configurado. Mas é uma representação visual. Para você, aquele é o fluxo de trabalho. Então, se eu colocar 3 colunas aqui, você vai conseguir visualizar isso. Quer ver? Ó? Então, no Gira, se você tiver, por exemplo, essas 3 colunas aqui, to do, doing, done, você consegue fazer esse vínculo normalmente. Só que tem um pequeno problema. Uma coluna dentro do Gira, então essa coluna doing aqui, por exemplo, ela só existe se tiver um status dentro dela. Então, lá no workflow do seu quadro, do seu projeto, a gente faz um vídeo depois sobre isso, você precisa ter um status dentro do seu workflow. E lá na hora de configurar o seu quadro, você vai ter que pegar aquele status que você configurou e jogar aqui na coluna doing. Então vai ter que ter um status aqui configurado no seu quadro. Tá? Então, para existir uma coluna, eu tenho que ter um status, mas eu posso ter um status sem necessariamente ter a coluna. Eu posso ter múltiplos status dentro de uma mesma coluna. Tá? Então, para eu conseguir criar a coluna, eu preciso ter um status abaixo dela, dentro dela ali, e aí sim, na hora que você tiver aqui com o item em to do, você vai mover esse item para o status respectivo dentro daquela coluna doing, e depois, na hora de fechar essa demanda, você vai ter também um status aqui, tá? Então, essa é a diferença entre status e coluna. Um é a representação visual do seu fluxo, então é a coluna em si, e o outro é o momento em que a sua demanda está. De acordo com a coluna, você consegue ter as duas coisas, você precisa ter as duas coisas coexistindo. Beleza? Espero ter ajudado com esse vídeo. Até o próximo.